Olá galera do Sétimo Ano, aqui é o professor Fabiano, tá? Hoje eu vou falar para vocês, tá, sobre a unidade 2, que fala sobre a industrialização do Brasil, tá? Os processos industriais que fizeram, tá, o Brasil a se industrializar desde o século XIX até o dia de hoje. Ok, galera? Na aula passada, na unidade 1, a gente falou sobre a urbanização e a indústria, ela desenvolveu de uma forma intensa a urbanização do Brasil. Tá? Hoje, mais de 80% do território brasileiro é urbanizado graças à industrialização. Tá? Então, o início da industrialização no Brasil ocorreu graças à produção cafeeira e os capitais derivados dela, mas eram pouco significativos no Brasil até o século XIX. Tá? Outros países já produziam carros, outros produtos, além de somente produzir café, como o Brasil tá até hoje. Tá? Tem grandes lavouras de café, mas era um pouco significativa em relação aos outros países, tá, que já tinham sido industrializados, como a Inglaterra, no meados do século XVIII, início do século XIX, tá? Os Estados Unidos, a França, a Bélgica e outros países da Europa, né, começaram a se industrializar primeiro. Então o Brasil passou por uma industrialização tardia, recente. Então ele está aí mais de um século atrasado em relação a essas grandes potências no campo industrial. Então a herança da cafeicultura foi muito importante, tá? Em especial na cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é extenso, né, grande, né? Com isso se deu a maior intensidade, tá, com as lavouras de café, tá? Que foi a principal fonte de riqueza, a cultura do café no século XIX, tá? Então, diversos países aí como Argentina, México e Brasil iniciaram aí o processo de industrialização efetiva a partir na segunda metade do século XX. Tá? No entanto, o embrião, né, desse processo no Brasil ocorreu ainda nas primeiras décadas de 1930, momentos que depois da crise de 29, tá? Ou seja, aquela foi uma crise econômica que os Estados Unidos sofreram e atingiu o mundo. Tá? E essa crise em 29, né, a Grande Depressão, tá, da economia americana, ela atingiu aí falências de muitas empresas, não só nos Estados Unidos como no mundo. Por exemplo, o café, que era muito vendido para fora do país, sofreu uma baixa. Tá? As exportações caíram muito, a procura, né, por causa da economia mundial que estava em crise. Tudo por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por uma crise econômica em 1929 muito grande. Tá? Na década de 30 também. Então isso mexia com a economia global, mundial, tá? E com isso a procura do café brasileiro começou a cair, e com isso houve o declínio da economia cafeeira. Só que o Brasil, ele conseguiu lucros suficientes para tentar inovar e para tentar ter um plano B. Vamos tentar aí fazer uma nova industrialização, ou seja, iniciar a produção de algo diferente, tá? Porque a herança do café, além de ser uma herança no campo agrícola, né, no campo agrário, na verdade, né, na agricultura, mas também era uma atividade ligada à indústria, tá? Ao ensacamento, né, do café, a venda, o transporte. Isso foi os primeiros passos da industrialização do Brasil, tá, com a economia do café. Então, a herança do café, infelizmente, ela entrou em declínio, ou seja, faliu por causa da crise mundial que aconteceu em 1929, onde o foco dessa crise foi os Estados Unidos. Tá? Isso atingiu aí muitos países que começaram a não comprar mais de fora. Tá? E o Brasil sofreu com isso. A acumulação monetária, ou seja, enriquecimento dos proprietários, tá, da herança da cafeicultura, tá, dessas terras, né, e dos empresários ligados à produção e exportação do café. Tá? Então, os lucros obtidos na economia cafeeira ajudou ao Brasil a mudar o seu pensamento industrial. Tá? E a partir da década de 30, na era Getúlio Vargas, né, nasce a siderúrgica. Migrantes europeus, né, atraídos pelo trabalho nas lavouras de café, já tinham experiência em fábricas importantes no início, tá, da industrialização. Então isso também ajudou. Tá? Os migrantes europeus vieram para cá trabalhar nas lavouras de café e também trabalhar nas indústrias, porque já tinham qualificação, eles tinham já um grau de instrução elevado, tá, para lidar
tá, com essa mudança, tá, tanto na economia cafeeira, né, como na produção de ensacamento, né, desses cafés. A gente vê as imagens aí, né, do início da industrialização do Brasil, setor automobilístico, né, se renovou. Aqui é São Paulo, linhas férreas, os metrôs, as fábricas também, né. A gente vê uma modernização da economia do café dando lugar, tá, no transporte ferroviário. Depois veio o transporte rodoviário, que eu vou falar em seguida, tá. Olha aí, o transporte rodoviário também foi muito importante para o crescimento do setor automobilístico, tá. O setor ferroviário hoje é falido, né, não tem muitas linhas férreas no Brasil. O setor rodoviário tomou conta de tudo, tá? O metroviário também. E aqui temos as fábricas, né, as instalações das máquinas para acelerar a produção e o desenvolvimento econômico industrial do Brasil. Desenvolvimento de infraestrutura. Cafeicultores, criação das fábricas nas primeiras décadas da industrialização, né? Houve a expansão das ferrovias, construídas para transportar a produção das fazendas até o Porto de Santos, tá? Na época era o sistema ferroviário mais importante do país para levar, né, não só café, né, hoje em dia também muitos trens, né, de carga levam matérias-primas como carvão mineral, dentre outros recursos naturais para as indústrias, tá? E também para ser exportado no Porto de Santos. Tem o Porto de Itaguaí aqui no Rio de Janeiro, da Praça Mauá aqui no Rio de Janeiro também, tá? Então as ferrovias são muito importantes, apesar de não termos linhas férreas, né, as malhas ferroviárias não serem tão presentes nos dias de hoje, tá? Ou seja, hoje as malhas rodoviárias são mais extensas, né, são mais procuradas e acessadas, tá? Mas as ferrovias, né, os trens foram muito importantes, tá? No desenvolvimento industrial do nosso território. Mercado consumidor interno, ou seja, o mercado interno, ampliação e libertação dos escravizados, se tornaram mão de obra assalariada, tá? Após o fim da abolição, né, da escravatura, né, então muitas pessoas começaram também a consumir e ter o seu dinheiro por mês, né, vendendo a sua força de trabalho. Isso também ajudou na ampliação, tá, da mão de obra assalariada e também no poder de consumo e também de aceleramento do desenvolvimento econômico do país. Guerras mundiais e industrialização, né? No século XIX, grandes períodos de crise, repercussões negativas na produção do café no Brasil, né? Além do problema da crise econômica de 1929, né? Em relação aos Estados Unidos também, da Primeira Guerra, isso também desenvolveu aí problemas graves, crises econômicas graves, tá? E muitas fábricas quebraram. Muitas fábricas, muitas indústrias, infelizmente, não aguentaram a baixa procura dos seus produtos, tá? Isso desacelera o consumo e também desacelera a produção, vai caindo muito, tá? Características da industrialização brasileira, ou seja, ocorreu recentemente, ou seja, de uma forma tardia em relação à Inglaterra, Bélgica, França, os Estados Unidos. Estamos mais de um século atrasados em relação a eles, esses países grandes, né? Os países desenvolvidos, ricos. A substituição de importações, ou seja, parar de importar e produzir o nosso próprio produto, né? A substituição de importações, tá? Parar de trazer produtos importados que são mais caros e tentar o que? Agregar, chamar empresas multinacionais para produzirem aqui e para ficarem os produtos mais baratos. Depende de capital e tecnologia de estrangeiros, então toda a tecnologia industrial vem de fora. Então o Brasil está totalmente subordinado, o Brasil está totalmente o que? Abaixo na qualidade industrial em relação aos países desenvolvidos que se industrializaram primeiro. Então o Brasil hoje tem uma indústria tardia, recente. Então essas características aí, galera, significa que o Brasil está totalmente ainda atrás, tá? O Brasil não é um país que trabalha a pesquisa e desenvolvimento de uma forma plena, né? De uma forma intensa para melhorar e chegar um dia a ser um país desenvolvido, rico, tá? O Brasil hoje é um país emergente. A indústria do Brasil é boa? É, mas não é
comparada à dos Estados Unidos, tá? Não é comparada à da França, da Alemanha, infelizmente não, tá? Então, na década de 30, né, na era Vargas, tá? Esse segundo tópico aqui, falando sobre substituição de importações, elevou a produtividade dentro do nosso território. Ao invés de a gente importar, a gente tinha que exportar, né? Substituir as importações por exportações. Então o Vargas ele teve essa grande sacada em tentar acelerar a industrialização, acelerar a produção dentro do nosso território e de não sermos invadidos por produtos importados, né? Produtos estrangeiros. Isso traria o quê? Problemas econômicos para o nosso país. Então, como um país ele exporta mais do que importa, é melhor, tá? Se a gente importa produtos de fora, tá? Isso vai, o que isso quer dizer? Os produtos vão chegar caros aqui, tá? Não vai ter emprego, não vai ter renda, não vai ter receita. O Brasil não vai ter lucro, tá? Então, Getúlio Vargas ele quis aí substituir as importações pelas exportações, ou seja, vamos exportar mais do que importar, ok? Industrialização tardia ou retardária, ou seja, recente. 200 anos após a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Tá? Então, no século XVIII, a Inglaterra é a mãe, é o berço da segunda fase do capitalismo. Tá? Nasce aí a primeira Revolução Industrial. Tá? Meados do século XVIII e início do século XIX, a indústria têxtil. Tá? As fábricas lideradas pelos operários, pelas máquinas a vapor, de tear mecânico. O carvão mineral era a fonte energética para acelerar a produção, tá? Para que as máquinas funcionassem. A produção têxtil nasce na Inglaterra. Tá? Substituição das importações. Os produtos anteriormente importados começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Né? Então foi de bom grado, né? Agradou, né? Foi satisfatório essa substituição das importações. O que eu falei anteriormente, né? Um país que importa mais, ele perde muito mais do que exportando. Quando você exporta produtos para fora, você ganha mais. O governo, né? A população brasileira ganha mais porque gera renda, gera produção, gera consumo, né? Se importar é pior, tá? E a dependência, né, necessidade de importar de países já industrializados e mais desenvolvidos economicamente, tá? Depois atraiu tecnologias estrangeiras, marca da industrialização brasileira. Então a gente está dependente de tecnologia estrangeira, dos países de primeiro mundo. A gente vê máquinas de fábricas de produto alimentício, por exemplo, que são da Alemanha, que são da França, né? Poucas dessas máquinas são fabricadas aqui, são todas importadas, tá? Então a indústria hoje de máquinas no Brasil, ela precisa melhorar e muito, tá? Mas a produção de produtos importados hoje, uma boa parte já está aqui. Por exemplo, a Nike, a Adidas, tá? Roupas de grife, muitas delas são fabricadas já aqui porque essas empresas estrangeiras, elas foram atraídas, tá? Pelos baixos impostos, pelas doações de terrenos, tá? Pela mão de obra, tá? Que é barata, né? A nossa moeda em relação ao euro, ao dólar, por exemplo, ela é menor. Então tudo isso atrai essas empresas estrangeiras. E aí com isso, tá? Houve uma atração, ou seja, um chamamento dessas empresas, né? Facilitou muito para essas empresas multinacionais virem para cá para produzir aqui internamente. Tá? E isso gera renda, gera emprego e gera produção, tá? Ou seja, substitui as importações pelas exportações. Vamos produzir o que é nosso, tá? E exportar para fora, tá? Principalmente das empresas nacionais brasileiras, tá? Não é que sejam empresas estatais, mas são privadas, mas de donos brasileiros, tá? Concentração e desconcentração industrial, né? Tendência de distribuição das empresas industriais pelo território brasileiro. Prioridade às rodovias, né? Tornaram-se uma necessidade para atender as demandas de circulação de matérias. Falta de infraestrutura, políticas de investimento e infraestrutura ainda são insuficientes. Tá?
Hoje em dia, galera, as indústrias elas não estão mais situadas nos principais centros urbanos ou próximos, tá? Hoje existe, não só no Brasil como no mundo, a chamada desconcentração industrial, tá? Na Inglaterra, em meados do século XVIII, tá? As primeiras indústrias do mundo na Inglaterra, elas nasceram aos arredores ali próximos a Londres, pela capital, tá? Depois elas foram se espalhando nas áreas mais afastadas de Londres, tá? Com as principais cidades como Liverpool, Middlesbrough, tá? Dentre outras cidades, tá? Que apresentam também centros grandes urbanos. Mas hoje, tá? As indústrias não estão mais concentradas nos principais centros urbanos, mas sim nas áreas mais interiorizadas, e no Brasil não é diferente, tá? Elas estão em regiões mais distantes do litoral, mais distantes dos principais centros urbanos, tá? Por causa do que? Do avanço dos transportes rodoviários, tá? E por elas também estarem mais próximas das matérias-primas, isso também evita gastos e também facilita o tempo na produção e também para venda, tá? A infraestrutura nas políticas de investimento, tá? Ainda são insuficientes, tá? Algumas estradas ainda infelizmente são esburacadas, tá? Ainda falta muito para melhorar, tá? Não só fora das fábricas, mas também dentro das fábricas. Houve também, galera, uma grande evolução, né, a partir da década de 30, da era Vargas, né, e também da era de Juscelino Kubitschek, na década de 50, na década de 60. Então, os anos 30 até a década de 60, década de 30 até a década de 60 foram muito importantes para a evolução da indústria no Brasil, tá? Por exemplo, a era Vargas, né? Nosso presidente Getúlio Vargas, que ele ficou no mandato de 1930 até 1945, ele foi responsável pela infraestrutura necessária para a instalação de indústria no país, no período de seu governo, primeiro governo na verdade, né? Entre as suas realizações estão aí a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi organizada em 1941, tá? Em Volta Redonda, mas em funcionamento ela começou em 1946. No Rio de Janeiro, né, a mineradora Companhia Vale do Rio Doce, tá? Instalada em 1942 em Minas Gerais, tá? Também fundou em 1945 a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Tá? Então essas contribuições aí foi assim o início de tudo, né? Assim, a indústria começou a se desenvolver de uma forma mais intensa do que anteriormente com a economia do café, tá? Após a era Vargas veio o Juscelino Kubitschek, que ficou no mandato aí de 1956 a 1960, tá? Esse outro presidente do Brasil, né? Ele teve um plano chamado Plano de Metas. Ele tinha um slogan chamado fazer em 50 anos em 5, tá? Ele privilegiou obras para a geração de energia elétrica, a evolução do transporte rodoviário, tá? Principalmente a construção aí de muitas rodovias que facilitaram a instalação de montadoras de veículos estrangeiras, uma Fiat, por exemplo, tá? Em nosso país, tá? O governo de JK, Juscelino Kubitschek, ele se preocupou aí em proteger a produção nacional, tá? E daí marcou o início da internacionalização do parque industrial brasileiro, ou seja, a chegada de muitas indústrias estrangeiras a partir do momento que ele abriu margem do território para receber capital estrangeiro, para receber tecnologia estrangeira e produzir no nosso território, tá? É uma política também igual a de Vargas, né? De não tentar importar, mas exportar, né? Produzir no seu próprio território, da renda, geração de emprego e etc. Tá? Então muitas dessas montadoras vieram para cá, tá? Depois vieram as indústrias de aparelho eletroeletrônico e de alimentos também. Posteriormente passaram a controlar o mercado interno, tá? Para vender, produzir, e o consumo tem que ser aqui no Brasil, no mercado interno. Após a compra de empresas nacionais, né, incapazes de competir com a tecnologia empregada, né, por essas transnacionais, muitas delas chegaram aqui no ramo automobilístico, no ramo siderúrgico, no ramo alimentício, têxtil
eletrônicos. A gente tem hoje diversas multinacionais que atuam no nosso território e produzem, tá, os seus objetos, seus produtos para o mercado interno. Aqui a gente vê a distribuição espacial da indústria, tá, no Brasil a partir de 2006. A gente vê aqui, ó, as regiões industriais aqui, ó, mais intensas, né, os polos industriais, tá, os tecnopólios, que são grandes centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento. Essa área aqui, todo o Centro-Sul, né, todo o Centro-Sul aqui, ó, essa área todinha aqui, região Sudeste, um pouquinho aqui do Centro-Oeste aqui de Goiás aqui, ó, Distrito Federal aqui, ó, Minas Gerais aqui, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, tá? Santa Catarina, aqui, Rio Grande do Sul. Essas áreas aqui são as áreas mais industrializadas no Brasil, em especial a região Sudeste, né, que compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Já o Nordeste, tá, a industrialização no Nordeste foi posterior, foi bem depois, tá? A partir dos anos 2000, né, a indústria aqui chegou e começou a se instalar nas áreas próximas ao litoral. Então a gente vê que próximo ao litoral, a gente vê também um número grande de populações, de pessoas morando próximo do litoral, e também, tá, onde há também uma grande concentração de indústria, setor de comércio, setor terciário, tá, muito intenso. Mas a região Sudeste hoje é a mais industrializada. Depois vem o Sul, tá? Depois aí, ó, vem também o Centro-Oeste, Nordeste e por último o Norte, tá? As regiões mais industrializadas do país hoje. Mas o Sudeste, tá? Quando se fala em industrialização do Brasil, é bom ressaltar que tal processo ele não ocorreu de forma nacional. São Paulo, principal polo cafeeiro, tá, no século XIX. Então, hoje São Paulo, por razões históricas, é o estado mais rico, tá? Produz alimentos, tanto na pecuária como na agricultura, tem mineração também, indústria, né, se fala, e também o setor terciário, econômico, comércio, né? Então, São Paulo hoje é o estado mais rico do Brasil atualmente. É a maior metrópole nacional, é uma cidade global, com mais de 10 milhões de pessoas, né, em especial na capital, tá? E ela comanda na hierarquia urbana, tá, a economia, a política, a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Depois vem Rio de Janeiro, também como a segunda metrópole nacional, mas a metrópole nacional principal que comanda, né, as outras metrópoles nacionais, tá, regionais, centros regionais, tá, elas estão subordinadas a São Paulo. Foi a partir daqui que a economia cafeira cresceu, tá? Foi o primeiro passo aí da industrialização no Brasil. Depois também os outros polos petroquímicos, polos metalúrgicos, tá? Dentre outras indústrias aí estrangeiras, de eletroeletrônicos, têxtil, alimentício, os demais segmentos foram se desenvolvendo. A urbanização brasileira ocorreu de maneira rápida, tá? A população rural diminuindo, a população urbana aumentando. Temos aí o êxodo rural, a migração de pessoas do campo para as cidades. Urbanização recente no país até 1050, tá? As atuais metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro eram referências, né? Eram áreas agroexportadoras, né, que mandavam para fora do país os seus alimentos. Hoje o Brasil continua sendo um país agroexportador, mas São Paulo e Rio de Janeiro, com as duas grandes metrópoles nacionais, que até hoje são, tá, são referências, tá? Urbanização e industrialização, elas estão juntas, né? Esse fenômeno aqui, em aumento das cidades e a diminuição das áreas rurais, aconteceram por causa da indústria. A indústria, com seus maquinários, com a sua tecnologia, ajudou a urbanizar, mudar as paisagens e transformar as cidades. Ajudou também a modernizar o campo, tá? E a população rural não tinha mais espaço no campo e foram para as cidades, tá? Então a indústria, ela é responsável pelo êxodo rural, ou seja, a população rural indo para as cidades. Isso acarreta na diminuição da área rural, e também a industrialização fez com que a área rural ficasse mecanizada e as cidades cresceram.
Industrialização como um fenômeno que vai de simples instalação de fábricas no lugar, bem comércio, transportes, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária e extrativismo. Urbanização como pessoas que migram do campo para as cidades. Então, a indústria ela revolucionou, ela mudou a configuração territorial, não só no Brasil como em todo o mundo. Tá? Então, a exploração de matéria-prima, todos os setores da economia, como o setor primário, a mineração, a agricultura e a pecuária, foram modernizados por causa da industrialização. Tá? A própria indústria também se modernizou a cada momento, né? Apesar de a gente estar aí 100 anos, mais de um século atrás dos países mais desenvolvidos, mas a indústria do Brasil ela é boa. Tá? E o setor terciário, tá? Ele é dependente da indústria e também do setor primário, né? Que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Tá? Então, galera, é só isso da aula de hoje. Vou deixar para vocês as coordenadas já da aula, tá? Da unidade 2, início da unidade 2. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E até a próxima aula.